Olá pessoal, empreender aqui na sua casa, na sua telinha de televisão. Como todo empreender, um grande empresário aqui ao nosso lado. E hoje nós temos a honra de entrevistar Edmar Araújo, um profissional, um trabalhador, um empresário que se aventurou desde lá da infância com seus negócios. E nós vamos conhecer um pouquinho a história dele, como foi e como é hoje a Newtel, essa empresa grande que tem vários trabalhos, inclusive na área de tecnologia aqui em Linhares, e precisa ser conhecida, sabe de quem? De você aí de casa, que está nos acompanhando, né? Então, com grata satisfação, muito obrigado, Edmar, ter aceito o programa Empreender e contar um pouco da história da sua vida e da empresa Newtel pra gente. Eu que agradeço, né? Sou acompanhador do seu programa, assim como admirador seu por tudo que você já vem empreendendo como empresário. E um grande respeito também para uma pessoa que faz parte aqui como diretor, que é o Giovanni, a qual aprendi a lidar como um amigo, porque ele tem também um grande amigo em comum e foi muito bom esse convite. Obrigado. Nós que agradecemos. Você enriquece o nosso programa com a sua conduta, com a sua história, né, que nós vamos conhecer, nós juntos, né? Você aí de casa, eu aqui também conhecendo um pouquinho da história do Edmar. Edmar, natural de Linhares? Natural de Linhares. Ah, então um filho daqui. Porque de volta e meia a gente entrevista um pessoalzinho que é filho de Linhares, mas a raça de Bananal vem muito pra cá. Vem. Bananal é referência pra gente, né? Cooperativismo lá tá na raiz muito grande. Mas meus pais em si vieram de Vila Valério e aqui se estabeleceram. Então já nasci aqui. E daqui mesmo dificilmente eu saio, a não ser se lá na frente houver alguma outra circunstância que exija. Essa Linhares é maravilhosa, né? É maravilhosa. A gente a gente viaja, graças a Deus a gente tem a oportunidade de viajar. Eu já tive pensamentos até de morar fora, essas coisas. Eu falo, gente, mas Linhares a gente é tratado igual um rei. Eu acho que a gente tem tudo que é necessário para um grande município. Assim como a gente pode referenciar o Brasil para o mundo, a gente referencia o Estado do Espírito Santo para o Brasil e Linhares para o Estado do Espírito Santo, porque a gente tem uma potencialidade muito grande aqui. E quando a gente identifica toda essa natureza, água, indústria, pessoas, né? Porque aí é o diferencial de Linhares, isso chama atenção. A gente não quer sair daqui, não. Não, bom, somos dois, não quero sair daqui mesmo, né? E Edmar, seus pais vieram de Vila Valério e montaram alguma empresa aqui? Seu pai trabalhava com o quê? Não, papai era aquele catraqueiro da roça, que vivia na roça, mas tinha um sonho muito grande de vir para cá porque ele queria ser motorista de ônibus, né? E tinha um sonho, inclusive, de dirigir para Águia Branca. Olha! É bacana a história dele. E depois de um bom tempo, chacota do interior, né? Falei, não, você vai fazer isso não e tudo. E aí quando ele conseguiu vir, passou um bom tempo ainda viajando para o próprio município que era a Vila Valério, dirigindo o ônibus da Prete. E logo em seguida, depois, quando ele foi fazendo alguns treinamentos, e aí ele conseguiu passar na Águia Branca, ele ficou 23 anos, se eu não me engano, na Águia Branca. Ele era muito fiel, sempre foi muito leal, né, àquilo que ele fazia. E depois de um tempo ele foi premiado, né? Ele foi motorista do executivo de Linhares a Vitória. Na época era luxo, né? Não tinha carro como tem hoje para lá e para cá. Então ele foi premiado e foi realmente luxuoso para ele, no sentido de que era diferente. E papai sempre deixou, né? Agora tem 2 anos que ele veio a falecer, mas ele deixou uma marca muito bonita para a família. Lealdade, honestidade, integridade, né? São aquilo que a gente carrega com muita veemência para não deixar que as tentações do dia a dia, né, possam nos levar para um outro caminho. Com certeza. Eu ia até entrar num assunto depois, mas já vou pular a etapa, né? Dá para ver um brilho no seu olhar quando fala do pai. Claro. Né? Nós estamos aí chegando e esse programa hoje está sendo gravado e quando ele for ao ar já passou o Dia dos Pais. Verdade. Né? Então... Papais, né? Eu não dei parabéns para os papais no programa anterior e vou me redimir agora, né? Que eu também sou pai. E um grande, grande abraço para todos os pais que estão nos assistindo hoje, né? Apesar de já ter passado o Dia dos Pais, porque quando ele for ao ar aí para você, já passou o Dia dos Pais. Mas esse brilho no olhar, eu chamo agora para uma coisa que eu bato muito aqui no programa e que todo mundo que acompanha o Empreender sabe que a gente fala em 2 teclas fundamentais: educação,
porque nós precisamos a cada dia melhorar a educação, e família. Eu acho que são as duas peças, os dois pilares fundamentais para que a gente tenha sempre uma sociedade melhor. E esse brilho no olhar deu que você é muito família, pelo jeito, né? Sou. Eu diria que sou tanto família que Deus me agraciou sendo ministro de matrimônio, né? Já tenho 8 anos, agora eu vou para mais 4, né? Então a paróquia tem me Você beneficiado. atua em qual paróquia? Nossa Senhora da Conceição, né? Fica no centro, na matriz, mas aí a atuação é nível a nível paróquia, então compreende alguns bairros, né? Mas de fato, a questão família me chama a atenção porque é aquilo que eu mais defendo. No sentido de defender, enquanto pai, enquanto mãe, porque foi as grandes referências que eu tive. No meu matrimônio, é claro que a gente não conhece o dia de amanhã, então cada dia é um degrau para a gente conseguir se preparar um pouco mais, que os desafios são muitos. Né? Tem uma filha, Ana Clara, de 13 anos, tem a Ana Júlia, de 10 anos, e também são os dois grandes ensinamentos da vida. Né? Dizem, mas é verdade, que o homem é homem antes de ter filho. E depois de ter filho, ele é um outro homem. E eu comprovo isso, né, pela pequena experiência de vida que eu tenho, né, com seus 40 e alguma coisa. E de fato, ter uma mulher abençoada que nos ajuda, nos Qual é o nome dela que você não fala? Ana Cláudia Gáspero. Ana Cláudia, senão daqui a pouco cai tudo por terra se eu não falar o nome dela aqui. Pode ter problema. Pode. Ana Cláudia? Ana Cláudia Gáspero, né, uma mulher extraordinária. E a gente tem desde quando nos conhecemos, inclusive foi na comunidade base da Igreja Católica. Então de lá para cá a gente sempre consolidou muito o trabalho voluntário, o trabalho comunitário, né, o servir, né? Ela integra um projeto muito bonito que é o Sopão Solidário, que já foi até norteado algumas vezes por vocês, e ela sempre tem dado esse olhar muito especial, sabe, para as pessoas, por servir. Me ensina muito com isso. Sim. E aí as nossas filhas vai crescendo, sendo educada com essa composição. De alguma forma ajudar a sociedade, ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Você só terá prosperidade, isso daí eu lhe garanto, gente. Só terá prosperidade na vida se você honrar pai e mãe. Senão, Perfeito. Não isso tem. é bíblico. Sim. Né? Né? Isso é bíblico. Mas tá vendo, Edmar, eu fico grato do programa porque a gente fez uma curva e de certa forma a gente levou bastante Sim, perfeito. bênçãos, vamos chamar assim, para quem está em casa nos assistindo. Mas vamos voltar lá, né? Sempre estudou em Linhares? Sempre. Um pequeno intervalo, né, que eu fui para a escola técnica de Vitória, então ali tive intervalo de estudo, mas depois em seguida retornei. Foi aquele período que, inclusive depois que eu finalizei, a escola técnica fechou, né? Não foi você que fechou a escola técnica? Não foi, né? mas eu acabei retornando para cá, para Linhares. E depois os demais estudos, eles foi em Petrópolis. Foi em Petrópolis, mas também foi um estudo de ida e volta, né? Foi um estudo técnico. Foi, voltou. Já na sua área? Já na minha área, né? Você chegou a se formar? Eu formei só no graduação técnica, não engenharia. Quando comecei naquele negócio, falei, isso não é para mim não, não dá não. Muito cálculo, muito número, e aí eu preferi deixar. Então você é formado? Sou formado na graduação técnica em eletrotécnico, isso aí. Aí depois fiz algumas especializações para desenvolver a questão de telecomunicações. E você começou a sua empresa, na verdade nós estávamos aqui nos bastidores, né? Você começou trabalhando lá numa outra empresa. Sim, é uma empresa a qual tenho todo o respeito, admiração. Tive extraordinários professores ali, né? Mas em um determinado momento houve uma oportunidade, a qual me desliguei dela, e foi dali que meio que sem saber ainda o que eu ia fazer, mas comecei os primeiros passos. Recordo bem de muitos empresários aqui em Linhares que me deu uma abertura, e graças a Deus até hoje são clientes meus, assim, são parceiros que eu posso dizer, amigo, é uma mistura entre cliente e amigo que existiu, mas eles que me deram a oportunidade lá atrás, e daí em diante a gente veio tentando, né, buscando consolidar. Mais à frente que eu fui reencontrar esses amigos que inclusive também se desligaram dessa empresa depois de um determinado tempo, e aí um deles é o Eduardo. Eduardo é alto astral o tempo todo, um espiritual de um intelectual admirável,
E foi ele que chamou, peraí, a gente está separado à toa, vamos unir aqui, porque cada um está no seu quadradinho, a gente consegue consolidar uma empresa. E quando começou, né, parecia mais cooperativa, né? Até o pessoal próximo, a gente ria, porque a gente, quando começou efetivamente, era em 5. E aí a gente trabalhava todo mundo na mão na massa. Mas, Edmar, deixa eu pular um pedacinho da história aqui. Você ficou fora um tempo. Eu iniciei uma pequena iniciativa de um trabalho junto com a minha esposa, que foi uma loja de confecção. Ah, então é esses detalhezinhos aí que eu quero chegar, porque só chegar aqui e falar do sucesso que a Niltel hoje é fácil, né? De fato. Então, vamos lá, você estava empregado. Tava na área que você atua hoje, sim, mas estava empregado. E quando eu me desliguei, realmente, iniciei casamento novo, esposa, né? E aquela vontade de poder conquistar as coisas. Então, realmente, a gente comprou uma loja de confecção. A gente acabou depois não tendo êxito, ficamos quase 2 anos. E aí a gente acabou não tendo êxito, era uma loja de bairro, né? Sim. Fica no bairro Conceição, quase em frente à minha casa mesmo. Mas aí em seguida a gente viu que não dava, estava muito apertado. Ela voltou para o mercado. Ela trabalha com o quê? Cerimonialista. E foi justamente aquele período ali, endividado inclusive. Ah, né? É básico. Não estou falando, é essas histórias aí que a gente quer. E foi dali que a gente teve que ela se virar como garçom e eu trabalhando em 2 lugares, para poder conseguir honrar com aquilo que tinha ficado anteriormente, né, de dívida. E depois de uns quase 2 anos... Quais foram esses 2 lugares que você foi trabalhar? Eu trabalhei como autônomo e continuei com a loja. Até que a loja fechou, se desligou. Eu continuei ajudando ela, trabalhando na questão de garçom, e foi daí que surgiu a profissão dela de cerimonialista, e eu continuei como autônomo. Aí eu me virava, era eletricista, trabalhava com telecom, com telefonia, né, portão, o que vinha eu tinha que abraçar. Porque você tinha um conhecimento técnico, então tinha. Se o cara tivesse com problema no interfone, chamava o Edmar lá que ele resolvia. Tava lá. E de fato foi bacana, porque cada hora, existe um ditado antigo que é aquela coisa, a gente ganha pouco, mas se diverte, né? A verdade é que pegar uma motinha 125, ir daqui até Cachoeiro, ir daqui até Teixeira de Freitas, era extraordinário. Se divertia. E a gente ia ali, ganhava e voltava, então isso foi uma experiência muito boa, né? Hoje a gente não consegue mais fazer isso não, até porque já sai um pouquinho, da curva. Mas aí, esse é o legal, você tá vendo? É esse ponto que tem a veia do empreendedorismo, que a pessoa não se deixa ficar, que a pessoa não descansa e que ela quer romper. Aí sim, aí veio os amigos para montar a empresa, mas aí isso você vai contar pra gente depois do intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta com o Empreender. Não sai daí não, hein, gente? Estamos de volta, né? No Empreender de hoje, estamos batendo um papo gostoso com Edmar, né? Da Niltel, Edmar Araújo. E, Edmar, aí no primeiro bloco a gente parou falando o quê? Que aí juntou, aí veio o Marcos. Veio o Marcos, veio o Eduardo, juntou-se. Naquela ocasião ainda existia o Carlos e o Rui. E dali a gente ficou quase que 16 anos juntos. Os 5. Os 5. E logo na fase inicial, aquela história, né? 5 sócios, que é uma cooperativa. Eu falei Rio Bananal, brincando de Rio Bananal, mas quase uma cooperativa. E quando a gente contratou a primeira pessoa, que foi uma mulher, e aí a gente falou, bom, então continua a cooperativa, né? Porque tem 5 sócios e um... A gente teve alguns amigos aqui em Linhares que brincavam com a gente, falavam, rapaz, eu não sei como é que vocês conseguem, não. Porque casamento a gente está acostumado, né? Agora, casar com 5 homens é uma coisa complicada. Coisa complicada. Mas lá na frente, né, que houve aí essa divisão, porque as visões mudaram, mas de uma forma muito tranquila, e aí a gente se desfez. Permaneceu 3 na Niltel, que também foi uma mudança muito importante, mas isso foi recente, né? Tem apenas 4 anos aproximadamente que ocorreu. E dali em diante houve uma curva de transformação, né, na empresa, que vinha se consolidando como uma empresa de um perfil. Dali em diante a gente buscou uma outra personalidade, mantendo aquilo que é a raiz da integridade da empresa,
mas buscando um outro viés para ela no mercado. E qual é a raiz da Newtel, já que você falou? A raiz da Newtel é integridade, é honestidade, é ser correto com as coisas. A gente fala o seguinte, uma das coisas mais difíceis de conquistar nas pessoas é a confiança. Eu acho que isso é muito importante. Então a gente preza muito por isso. A gente tenta cuidar muito das pessoas que ali estão. E porque prestação de serviço é a gente conseguir entregar às vezes aquilo que é um pouco imensurável. Sim. A gente está lidando com pessoas. Qual a nossa matéria-prima? É o ser humano. Então se a gente não cuidar do ser humano, provavelmente a gente não consegue fazer nada, não consegue crescer. E aí a gente se transforma no mais um. A gente quis trazer uma filosofia de uma empresa diferente, que traz justamente essas raízes daquilo que é os nossos valores, sim, que compartilham-se entre si, mas que a gente tenta a todo momento pregar isso, né, para quem está conosco ali e para quem a gente atende, porque é um desafio, né, conquistar a confiança das pessoas. Agora aproveite o nosso espaço e fazer o merchandising, faz o merchandising do que é a Newtel. Bom, a Newtel ela surgiu do segmento de telefonia, veio em si enquanto que a telefonia era o conceitual, apenas atende telefone. Hoje dá um pouco de saudade, sabe? Porque antigamente a gente só tinha o telefone para atender. E às vezes quando tocava ainda xingava o danado telefone, né? Então hoje PABX então, hein? PABX era uma coisa e foi daí, né? Foi da raiz. E hoje existe telefone, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Tem pelo menos uns 12 mecanismos de comunicação. E aí foi uma das grandes evoluções que a gente buscou no mercado, né? Então telefonia foi a raiz. Só que depois a gente identificou a necessidade de poder avançar um pouco em cabeamento estruturado. Por algum motivo, nós fomos abençoados porque Linhares hoje tem um segmento industrial muito forte. E a gente buscou especializar-se justamente nisso. Entrar aonde que a grande maioria não está. Essa foi uma das filosofias. E a gente acabou assim, sendo assertivo pela escolha de Linhares, pela escolha do segmento, porque se tornou um município muito pujante na área industrial. E a gente se conceituou, ou seja, se especializou para esse tipo de atendimento. Mas depois ainda não parou, veio o segmento de energia elétrica estabilizada, né, que tem a ver com a transmissão de dados, voz e imagem. Depois veio segurança patrimonial. Aí a gente fechou o ciclo, né, de poder fazer aquilo que é uma empresa que entrega dados, voz e imagem, que é uma tendência que já tem uns 5 anos. Sim, mas aí explica pra gente aí. Quem está em casa não vai entender isso tudo técnico não, porque eu já boiei aqui. Tá, né? Eu ainda tenho a raiz técnica, né? Então... né? Quem está em casa tem que falar assim, vem cá, Marcelo está lá entrevistando o Edmar e ele serve para mim aqui o quê? Né? A Newtel não é mais aquele de botar porteiro eletrônico. Não é mais. Não é. Mas hoje você trabalha para grandes empresas, fazendo cabeamento de fibra ótica para essas empresas. Exato, né? Toda empresa, seja um segmento empresarial, mais com perfil corporativo, ou seja, a indústria em si, existe necessidade de transmissão de dados, voz e imagem. Telefone, realmente falando, tecnologia que faça a transmissão de imagem, videoconferência, vídeo monitoramento, segurança patrimonial de determinadas áreas. E aí a gente tem muito a questão da inteligência artificial por trás daquela tecnologia de segurança. Mas basicamente é dentro dessas corporações a gente ter aquilo que vem a fazer o computador lá da ponta daquele setor funcionar. E aí no meio do percurso tem tudo que você falou. Tem o cabeamento metálico, tem a fibra ótica para fazer as interconexões, tem a necessidade de um data center, a qual a gente tem que consolidar. E aí eu falei muito sobre a questão industrial, mas aqui em Linhares mesmo a gente teve extraordinários projetos, né? O LMC, por exemplo, foi uma oportunidade que o Eduardo nos deu muito grande, que é de poder consolidar uma referência a nível não só de estado, fora daqui, e que a Furukawa, que foi a grande marca que ali concedeu toda a tecnologia, quis fazer inclusive um institucional de lá, pelo tamanho e magnitude do projeto, e que provavelmente vai levar aí uns 25 anos, que foi a garantia dada. Nos próximos 25 anos haverá investimento ali para a tecnologia da informação. Isso é muito bom. As grandes empresas de Linhares, você está presente? Estamos, né? O setor industrial, a gente já fez aí um levantamento, foi até auxiliado pelo Sebrae, né? A gente está presente em 80% do segmento industrial, justamente por conta dessas premissas que nós buscamos se qualificar. E o segmento corporativo, a gente também atua com muita força. São empresas que demandam de um leque de solução
que às vezes ultrapassou um pouco o pequeno, que ainda tem assim, a necessidade de muitas soluções, mas ainda está sendo bem atendido por aquilo que é fornecido no mercado. A empresa, quando cresce, ela acaba tendo necessidade de ter mais gestão, ter mais tecnologia, ter um tráfego de dados que ultrapassa o convencional. Mas aí você entrou numa concorrência, né? Você entrou numa concorrência mais pesada, né? Diz um ditado seguinte, Marcelo, crescer dói. Você já passou por isso, né? Crescer dói. É claro que a gente é o seguinte, nós enxergamos ainda a Newtel como uma sementinha. A gente talvez esteja uma grande referência no norte do estado, até pelo volume de negócio que existe, pela quantidade de colaboradores, que embora a gente sabe que é pequena, para nós é claro que é muito orgulho, né? Nós vamos identificar como a extraordinária e grande empresa. É o sentimento que a gente tem interno. Mas a gente ainda é pequeno. A gente tem muito chão para poder correr, tem muita coisa para poder fazer. Eu diria que nesses próximos 10 anos, nosso planejamento é bem ousado, bem árduo, e a gente pensa inclusive não só no Estado, né? Nossa meta dos próximos 10 anos é o Estado. Mas depois da Quantos colaboradores a Newtel hoje? Atualmente 45, né? 45 porque não tem sido fácil encontrar no mercado. E as pessoas reclamando, que eu não consigo emprego. Então, hoje, se a gente for aí no Cine de Linhares, semana retrasada, tinha 400 vagas de emprego. Linhares. Norte estava com quase 2.000 vagas de emprego. E como se capacitar? Então, essa é, né, a informação, o conhecimento, isso é uma interrogação que nós temos aí que não fecha a equação. Né? E eu sei que o seu setor também de postos tem essa dificuldade. Tem, né? Tem. Hoje, se tiver 10 pessoas, hoje eu emprego. Eu tenho mais de 10 vagas hoje. Igualmente, porque já tem algum tempo, tem mais de 6 meses que a gente está aproximadamente com 10 vagas e a gente não consegue preenchê-las. E olha que interessante que a gente tem esse perfil. Não se trata apenas de vagas a qual a gente busca a especialização da pessoa, porque a habilidade a gente treina. A gente internamente hoje tem um programa específico de capacitação e a gente teve muito apoio do Sebrae e do Senai, que veio para dentro para poder fazer. Peraí, a gente tem um segmento muito bom, a gente precisa capacitar, porque é área de serviço. No entanto, a gente tem buscado apenas pessoas de boa vontade, que tenham o seu perfil ético muito comprometido, que sejam leais, eu acho que isso é muito importante hoje, e a gente tem tido algumas dificuldades para passar nessas partes do teste. Então tem sido difícil por isso. E aí fica também aberto, né? Que a gente está com vagas, né? E está querendo realmente fazer uma expansão. Sim, ensinar, não é que a gente quer que a pessoa já saiba, como os outros, vou ser grosseiro aqui, né? Tem que passar um cabo aqui, vai chegar, Sim, quer o cara. Não, a gente vai ensinar ele a passar o cabo, a parte técnica a gente ensina, mas ela precisa ter comprometimento, ela precisa ter proatividade, então são essas coisas que realmente está faltando no Às nosso vezes eu mercado. fico preocupado um pouquinho, Marcelo, com aquilo que no momento se passa, porque a gente percebe o seguinte: existem muitas facilidades sendo anunciadas. E o que eu mais percebo dentro de alguns perfis é que, principalmente o jovem, eu acho que está faltando um pouquinho da paciência, da consistência, da resiliência, de saber que a coisa não é do dia para o outro. E quando a gente enxerga, mas fulano foi lá de uma determinada oportunidade, ficou milionário e tudo. Show, vai ter um monte de gente assim. E acho que cada vez mais vai existir. Só que tem muitos outros precisando bater o pé no chão e, sabe, ter aquela certeza e firmeza. Não, peraí, eu vou encarar, é isso aqui. E gradualmente a pessoa vai crescendo. Com certeza. Eu acho que está faltando um pouquinho dessa percepção, da gente buscar um pouquinho mais de também, claro, de passar esse recado, né, para todos os demais e saber que a oportunidade existe, mas nem todos estão dispostos a pagar, e às vezes um curto espaço de tempo, o preço para conseguir fazer alcançar aquele resultado. Com certeza. Edmar, nosso tempinho está acabando, né? Televisãozinha é rapidinho. Passa tão rápido. Passa tão rápido, né? Você que é amigo aí do Giovanni, fala com ele lá para me dar mais tempo. Dá pra gente conversar, né? Um patrocínio, mas, de repente. Como todos que passam aqui na nossa cadeira, a gente fala assim: agora sim eu quero que você foque naquela câmera ali, ó, vai focar em você. E que recado você daria para aquela pessoa que está começando? Que conselho você daria para a pessoa que quer empreender, que quer fazer? Né? Diga suas palavras finais do programa de hoje. Ótimo, ótimo. Acho que uma das coisas que mais eu tenho comigo, né, primeiro são os conceitos e os princípios.
Sou patriota realmente, amo o Brasil, busco dar a minha contribuição naquilo que eu posso e tenho condições. Falar de fora é sempre muito bonito, mas a gente tem aqui aquilo que o mundo inteiro quer e não alcança, e que vão remar muito para conseguir. Empreender hoje não é simples, a concorrência, que muitas vezes se coloca como sendo negativa, ela é positiva, que ela faz a gente tirar de uma zona de conforto. Então, para aqueles que têm esse sonho, esse desejo, busquem os melhores exemplos, né, os melhores testemunhos das pessoas que de fato têm condições de contribuir. Ter um bom conselho é sempre muito bom. E se tem o desejo e a vontade, identifica as características de fato daquele negócio, só dá possível tentar, né? Tentar e errar todo mundo pode. Agora, deixar de fazer, se decepcionar depois porque não alcançou, e aí se lamentar por aquilo, então compensa tentar, compensa avançar para conseguir fazer aquilo que o sonho, né, do desejo, que brota realmente, que faz luz, acontecer. É isso que eu posso desejar a todos, né? Isso aí, né? Com umas palavras dessa, né? A gente só tem a agradecer, né? Tô vendo aqui no seu terno também que você é um adesguiano. Sim. Isso nós nem tivemos tempo de falar, vou falar muito rápido. A ADESG, né? A Escola Superior de Formadores, né? Escola Superior de Guerra. Isso, Escola né? Superior de Guerra. Eu sou um adesguiano. Sei. Então, isso daí já mostra uma das coisas que o Edmar com certeza tem e que vai ficar de conselho para vocês. Disciplina, disciplina, disciplina. Eu acho que com isso a gente sobe as letrinhas e agradecendo a Edmar encerra o Empreender de hoje.